Comigo tenho o Miguel Prudencio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde e muito obrigada por estar connosco. Queria começar precisamente por esta questão levantada pelo Dr. Filipe Frois sobre a imunidade de grupo, enfim, que é um bocadinho assustador. Primeiro falávamos em 70%, depois há poucos dias em 85%, agora, pelos vistos, depois a questão se alguma vez vamos ter imunidade de grupo ou se teremos que vacinar a 100% da população. O que é que já se sabe concretamente sobre isto? Efetivamente, estes números previstos para a imunidade de grupo têm vindo a ser ajustados em função daquilo que vão sendo os dados e o conhecimento que se vai tendo ao longo do tempo. E a variante Delta veio complicar um pouco estas contas por causa da sua maior transmissibilidade, pelo que os especialistas neste tipo de previsões apontam para valores superiores aos 70% de que inicialmente se falava, valores na ordem dos 85%. Eu sou da opinião que o mais importante é nós garantirmos que temos as pessoas mais vulneráveis e aquelas para quem a doença pode ser grave e pode levar a consequências muito complicadas, ter essas pessoas protegidas e, tendencialmente, o vírus tornar-se-á endémico e circulará dentro da população, mas sem causar os impactos na saúde que causou, por exemplo, em janeiro e fevereiro, quando a barreira das vacinas ainda não existia para proteger a vida das pessoas. Mas a verdade é que há casos de pessoas vacinadas que contraem a doença e até têm manifestações graves. Muito bem. A percentagem de eficácia das diferentes vacinas que nós temos entre nós contra as formas mais graves da doença, e nomeadamente contra a hospitalização, é superior a 90%. Mesmo contra a variante Delta, já temos dados que mostram que as vacinas, por exemplo, da AstraZeneca e da BioNTech Pfizer, protegem acima de 90% contra hospitalização em casos de infecção pela variante Delta, isto com o esquema vacinal completo, as duas doses. E as outras duas? Moderna... Em relação à Moderna e à Janssen, nós ainda não temos dados de proteção em termos de hospitalização, mas já temos dados em termos da resposta imunitária e da capacidade dos anticorpos produzidos pela vacinação neutralizarem o vírus. E aquilo que se observa é que há um decréscimo muito ligeiro na capacidade neutralizante da variante Delta em relação às outras, decréscimo esse que não põe em causa a capacidade das vacinas protegerem as pessoas vacinadas. Portanto, todos os dados que nós temos para as diferentes vacinas vão no sentido de que as vacinas, quaisquer que elas sejam, são muito eficazes a proteger das formas mais graves da doença, aquelas que podem conduzir à hospitalização e eventualmente à morte. Evidentemente que tem havido muita informação, quer dizer, tem havido alguma informação errática ou avanço e recusa, é normal um vírus que não se conhece, mas, por exemplo, em relação às pessoas que tiveram já a doença, falava-se, bastava uma dose, agora já se fala que já não basta, encurtaram-se alguns tempos na AstraZeneca. Portanto, o que é que se sabe de facto sobre a imunidade, ou seja, quanto tempo é que as pessoas ficam com anticorpos? Já se avançou nisso ou ainda não? Há aí várias questões importantes que levantou. Uma delas é essa questão do número de doses que são necessárias para conferir uma proteção eficaz a pessoas que já contraíram, que já estiveram infectadas. E os dados que nós temos em relação a isto são bastante claros e mostram que quem já esteve infectado, essa infecção funciona como se fosse a primeira dose da vacina e depois temos, a quando de uma dose da vacinação, temos aquilo que chamamos uma resposta imunitária secundária, que é muito robusta e que protege estas pessoas a um grau muito elevado contra uma nova infecção. E os dados que nós temos, inclusivamente, mostram que os anticorpos neutralizantes gerados em pessoas que tiveram uma infecção seguida de uma dose de vacina são inclusivamente em nível superior àquele de quem teve duas doses de vacina. Portanto, a vacinação com uma dose para quem já esteve infectado parece estar perfeitamente adequada para garantir um nível elevadíssimo de proteção, exceto no caso das pessoas imunossuprimidas, em que aí é recomendado que, mesmo tendo estado infectadas, tenham duas doses de vacina, na medida em que a sua resposta imunitária vai ser necessária menos robusta. Certo, mas falava-se um período de 6 meses e agora já se começou a encurtar. 6 meses depois da doença, não é? Sim. As pessoas que eram doentes tinham 6 meses de imunidade e só precisavam da tal dose. Depois, afinal, parece que não é bem assim. Vamos lá ver. A dose da vacina numa pessoa que já esteve infectada vai sempre servir de reforço da imunidade adquirida. E os dados que nós temos
mostram claramente que durante esses 6 meses as pessoas têm um grau de proteção muito elevado contra a própria infecção, na ordem dos 90%. Houve casos até de mortes. Como? Houve até casos de morte. De morte em pessoas previamente infectadas. Mas isso vamos lá ver, nós não estamos a falar de uma situação em que há 100% de proteção versus proteção nenhuma. Portanto, vai sempre haver, quando falamos em taxas de eficácia vacinal, por exemplo, na ordem dos 90%, 94%, há sempre uma margem em que essa proteção não vai ser tão eficaz. Tendencialmente, qualquer pessoa que esteja vacinada, seja com a infecção e uma dose, seja com 2 doses da vacina, vai estar muito protegida das formas mais graves da doença e vai estar também com um grau de proteção muito elevado, acima dos 85%, contra a própria infecção, que é também uma questão que tem sido um bocadinho... Às vezes não fica bem claro se a vacina protege contra a infecção ou não. E a verdade é que os dados que nós temos mostram claramente que a vacina também protege contra a infecção. Mas as pessoas podem na mesma ser infectadas e serem portadoras do vírus. Em muito menor percentagem. Portanto, é a tal percentagem dos 80%. Os estudos, há vários números que têm surgido de diferentes estudos, mas rondam todos entre os 80% e os 90% de proteção contra a própria infecção. E uma pessoa que não esteja infectada não pode transmitir. Mas não transmite. Exatamente. Será por isso que o nosso Primeiro-Ministro ficou com menos dias de isolamento? É porque já levou as 2 doses? As 2 doses. E, portanto, mesmo que seja portador, o risco é menor? Outra coisa que nós sabemos, e isso é uma pergunta muito importante, porque outra coisa que nós sabemos agora também de estudos recentes é que naqueles casos em que as pessoas estando vacinadas contraem a infecção, têm uma carga viral muito mais baixa do que pessoas que não estão vacinadas. Portanto, não só a probabilidade de serem infectadas é menor, como a carga viral dessas pessoas também vai ser menor e, portanto, quanto menor for a carga viral, menor a probabilidade de virem a transmitir. Portanto, faz sentido reduzir o tempo de isolamento destas pessoas. É compreensível que essa opção seja tomada para as pessoas que estão completamente vacinadas, como é o caso. O caso do Primeiro-Ministro. Seja como for, assistimos a esta variante Delta veio baralhar aqui outra vez um bocadinho as perspectivas. E a pergunta é, quer dizer, cada vez que surgir uma nova variante, que pode ser mais complicada ou não sabemos, estamos sempre nesta... Portanto, a questão da imunidade ficará sempre para a frente, não é? Sim, vamos ver. Todas as variantes que surgiram até agora, todos os dados que nós temos mostram que as vacinas mantêm a sua eficácia, com ligeiras variações, contra qualquer das variantes que até agora foram identificadas, e nomeadamente agora contra a variante Delta, que é a predominante. Nós não sabemos, nem podemos saber, que variantes poderão surgir e não se pode excluir a possibilidade de surgir uma variante que consiga eludir a proteção conferida pelas vacinas. Mas até agora isso não aconteceu. O sistema imunitário tem 2 braços que funcionam em paralelo e que são extremamente eficazes, que é por um lado os anticorpos e por outro lado as chamadas células T, e aquilo que os dados que nós temos mostram é que quer a nível dos anticorpos, quer ao nível das células T, o nosso sistema imunitário consegue, portanto, a proteção explotada pela vacina é protetora contra as diferentes variantes que estão entre nós. Mas até quando e quantas vezes mais é que o vírus poderá mutar e aparecer variantes? O vírus está sempre a mutar. O vírus está sempre limitado, nunca mais o vírus está sempre a mutar enquanto estiver em circulação, não é? Mas, obviamente, que essa probabilidade de mutação vai sendo reduzida à medida que nós vamos contendo a possibilidade do vírus se transmitir, porque o vírus, para mutar, tem que estar em replicação dentro do seu hospedeiro. Ora, quanto mais pessoas estiverem protegidas, menor vai ser a possibilidade do vírus. Portanto, isto só termina quando estivermos todos vacinados? Bom, isto termina... Não termina forçosamente quando estivermos todos vacinados, assim, porque nós vamos também adquirir a imunidade natural, que é conferida pela exposição ao vírus. Portanto, se nós tivermos as pessoas mais vulneráveis e as pessoas para quem o risco é maior, protegidas pela vacina, e se a restante população também for adquirindo imunidade através de uma exposição natural, nós vamos construindo esta barreira em que o vírus se torna endémico e não desaparece. Mesmo que venham novas variantes mais complexas. A questão das novas variantes é sempre uma incógnita, porque nós não sabemos que variantes podem surgir. As boas notícias são que todas as que surgiram até agora
continuam a ser vulneráveis à proteção que é conferida pelas vacinas. E não temos dados neste momento que nos digam que vai inevitavelmente surgir uma variante para a qual isto não seja verdade. Portanto, aquilo que nós temos até agora é uma eficácia vacinal muito elevada para qualquer uma das variantes, nomeadamente para a variante Delta. Temos um plano de vacinação que está a avançar a um ritmo extraordinário. Eu acho que é mesmo, em Portugal nós estamos a conseguir vacinar a um ritmo que é francamente impressionante, acima do que está a acontecer na generalidade dos países europeus, e é este o caminho, é este o percurso. E é este o foco que temos de ter. É esse o Miguel objetivo. Pedense, muito obrigada por ter estado connosco, pelas suas explicações muito obrigado. neste Jornal do Meio-Dia.